Falaremos agora sobre anemia megaloblástica. As anemias megaloblásticas basicamente é por deficiência ou de B12 ou de ácido fólico. Você tem algumas características aqui no sangue periférico, como por exemplo a hemácia macrocítica. Ela é maior, ela é grande a hemácia. Aqui não temos um linfócito para comparar, mas se tivéssemos um linfócito para comparar, você ia ver que ele é maior do que o tamanho do núcleo do linfócito. Isso é uma característica. Outra característica é que o neutrófilo que está aqui, podem perceber que ele tem múltiplos lobos. O núcleo do neutrófilo tem múltiplos lobos. Essa situação se chama polilobócito. Então, quando o neutrófilo tem múltiplos lobos, se chama de polilobócito. Normalmente, você teria que ter 3 lobos no máximo. Este neutrófilo multilobado é uma característica da anemia megaloblástica. Também temos aquele angular, como na ferropriva. Temos também glossite, né, com língua despapilada. Temos uma marcha aqui, percebam a marcha desse paciente ataxotalonante, ele perde o equilíbrio, percebam, está perdendo o equilíbrio, né? É outra característica da anemia megaloblástica, né? O paciente se desequilibra e somente a anemia megaloblástica é ocasionada por deficiência de B12, né? Do ácido fólico não existe isso. Aqui temos um outro videozinho do lado que mostra um médico pedindo para testar a sensibilidade, né, vibratória. Pede o paciente dizer quando para de vibrar o diapasão de 512 Hz, de 218 Hz, desculpe. Aí continua vibrando, ele percebe, ó, vejam ali, está vibrando, o paciente vai dizer parou. Ele vai colocar na falange dele e vai perceber que tá vibrando ainda. Vamos ver. Parou. Ó, aí continua vibrando. Então aí vê que tanto é que ele tem que parar com a outra mão, né, a vibração do diapasão. Então essa alteração da sensibilidade vibratória, característica também da deficiência de B12. Nós temos aqui a propriocepção, né, essa aqui, o paciente para cima, coloca o dedo para cima, para baixo e para o meio, tem que dizer para onde que está o dedo, ele tem que acertar com o olho fechado, ele perde isso também na deficiência de B12, normalmente. E também temos outra alteração da B12, que é o teste de Romberg, né? Então percebam, o paciente para fechar o olho, ele quase cai, né? Com o olho aberto ele não cai, ele pode até balançar um pouquinho, mas não cai. Fecha o olho, cai. Então essas três, né? A propriocepção, desculpa aqui, a sensibilidade vibratória, a marcha táxica e o Romberg 4, eles são características da B12. Muito bem. Quais são as causas então de uma e de outra? Essa tabela depois vocês podem estudar com calma, mas tem várias, né? Da B12 desde o vegano, principalmente, né? Causas má absorção intestinal, né? Como por exemplo anemia perniciosa, que é autoimune, né? Falta do fator intrínseco que carrega a vitamina B12 do estômago até o hilo terminal para ser absorvido. Quando você tem uma falta disso, você tem a deficiência de B12. Uma gastrectomia, por exemplo, também, né? Algumas doenças de alça intestinal estagnante, como por exemplo síndrome da alça cega, a doença celíaca mesmo, doença de Crohn ou ressecção do ilho, né? A má absorção seletiva congênita com proteinúria que cursa, ou infestação por matéria do peixe. No folato temos também a parte nutricional, mas aqui não é tanto em veganos, e sim porque o vegano come muita folha verde, e o folato é rico em folhas verdes, né? Aqui tem idosos institucionalizados, né, pobres, que não comem adequadamente, pacientes que têm muita fome, então, portanto, que passam fome, né? Dietas especiais restritas, aqui sim pode haver uma dieta especial restrita que leve a isso. Só lembrando que a B12 é rica nas carnes vermelhas, tá? E aqui mais nas folhas verdes, né? A má absorção intestinal também pode ser responsável pela deficiência de folato, como vocês veem aí, algumas são parecidas com a B12, né? A gravidez, lactação, anemia hemolítica, mielofibrose, alguns tumores hematológicos, como mieloma, linfoma, também algumas outras patologias como psoríase, artrite reumatoide, que tem um turnover alto, né? O folato é importante nos turnovers altos, hepatopatas, insuficiência cardíaca, alguns fármacos como anticonvulsivantes, sulfasalazina, AZT, hidroxureia, até anticoncepcionais. E hepatopatas, alcoolismo, os tratamentos de terapia intensiva também podem levar à deficiência de ácido fólico.
Esta figurinha acham interessante, que percebam que a vitamina B12 é uma coenzima que faz com que se transforme em homocisteína e metionina, né? E também entra nessa reação o metiltetraidofolato para se transformar em tetraidofolato, também junto com a B12 para fazer essa transformação de homocisteína e metionina, que entre outras coisas vai ser responsável pela mielina, né? Por isso que você tem, principalmente na deficiência de B12, essas alterações neurológicas, né, importantes, né? É, e por último, o raciocínio aqui da anemia megaloblástica, você vai raciocinar da seguinte maneira: se você tem uma suspeita de deficiência de B12 ou folato baseado em mais ou menos um ou mais dessas características, você tem uma condição subjacente ou dieta associada com a deficiência, por exemplo, anemia macrocítica com índice reticulocitário baixo, né, que é uma hipoproliferativa, pancitopenia, porque o folato e o B12 são importantes para todas as séries, né, a branca, vermelha e plaquetas, polilobócitos, o aumento do LDH, né, também pode ser uma característica, porque o LDH, esse aumento ocorre porque existe uma hemólise intravascular pequena, por causa que a hemácia ela tem pouco substrato, que a B12, ácido fólico, acaba sendo destruída antes da hora, e isso aumenta o LDH. Anormalidades neuropsiquiátricas, como vocês viram aí, ou neurológicas inexplicáveis, se tiver isso, C-dose, a B12 e o folato. Se um tiver alterado, ou ambos estiverem alterados, você tem de fato aquela deficiência, ou de B12 ou de folato, porque você dosou, você pede, né, vitamina B12 no sangue ou folato. Está baixo, então está baixo mesmo, tem deficiência confirmada. Porém, se está mais ou menos, está borderline, aí você pode sair da dúvida pedindo o ácido metilmalônico. Ácido metilmalônico e homocisteína, né? Você pede no sangue, são caros para você dosar isso. Mas o ácido metilmalônico, se tiver aumentado, tanto um quanto o outro, você tem uma deficiência de B12 confirmada. Se você tem eles da seguinte maneira: o ácido metilmalônico normal e a homocisteína aumentada, você tem uma deficiência de folato confirmada. E se ambos estiverem normais, então você pode excluir a deficiência de B12 e folato, né? Assim como também, logicamente, se você dosa o B12 e o folato desde o início lá, e ambos já estarem normais desde o começo, também acaba excluindo normalmente, logicamente, aqui a deficiência de vitamina B12 ou de folato. Uma deficiência típica é quando, só para você ter uma ideia, a B12 é abaixo de 200 picogramas por ml. Borderline seria entre 200 e 300 e acima de 300 é normal. Já a deficiência de folato é abaixo de 2 é deficiência típica, borderline seria 2 a 4, daí seria nanogramas por ml, e o normal seria acima de 4. Né? Bem, era isso que eu tinha que falar. Até a próxima videoaula.